Olá, tudo bem? Quero compartilhar com vocês hoje um pouco sobre o método de matemática de Singapura. Quando o assunto é educação, Singapura é destaque no cenário internacional. Isso porque os seus alunos têm sistematicamente tirado as primeiras colocações em todos os exames de avaliação de desempenho no mundo. Também nós devemos levar em consideração que Singapura, até pouco tempo atrás, era uma ilha onde reinava o analfabetismo e a pobreza. E hoje, além de Singapura ter os melhores estudantes do mundo, Singapura também tem, apenas a título de exemplo, os menores índices de corrupção do mundo e a maior concentração de milionários do mundo. Há um ditado famoso que diz que todos os países do mundo invejam a matemática de Singapura. Mas o que tem de tão especial nesse método? Bem, cabe a gente saber desde já que, embora, obviamente, Singapura seja um país oriental, o método de matemática de Singapura é ocidental. Sim, exatamente. Quando Singapura saiu atrás de soluções para seus problemas educacionais, ela os encontrou no Ocidente. Então, o método de matemática de Singapura, em síntese, ele se baseia numa tríade ocidental. Um psicólogo norte-americano, um professor inglês e um matemático húngaro. Mas bem, antes da gente avançar para o método, eu gostaria de brevemente me apresentar e explicar por que eu estou gravando esse vídeo. Meu nome é Sérgio, eu sou engenheiro de formação. Mas antes de concluir minha graduação, eu tive a oportunidade de dar aulas de matemática. E eu acabei gostando, e nunca exerci a profissão e fui dar aulas. Então eu dei aula em cursinho, dei aula particular, dei aula em escola particular, dei aula de reforço. E da minha experiência como professor, eu observei desde cedo que a maior parte dos alunos tem sérias dificuldades com matemática básica. À época eu até fiz um paralelo com as dificuldades de linguagem. Hoje nós sabemos que os alunos eles estão terminando o ensino médio e entrando nas faculdades com sérios problemas de interpretação de texto. E isso se deve à forma ineficiente como se faz a alfabetização hoje nas escolas. Então, da mesma forma, os alunos hoje eles saem do ensino médio e entram nas faculdades com dificuldades em matemática básica por causa do método ineficiente como ocorre o ensino da matemática na primeira infância. Então, quando foi que eu comecei a me preocupar com educação de matemática na infância? Você veja, nós aqui em casa somos uma família educadora, eu tenho 3 filhos e o meu filho mais velho tem 5 anos. E eu vejo que já está na hora de introduzir conceitos matemáticos para ele. E quem fará isso? Né? Eu sempre quis, na verdade, ensinar matemática para o meu filho, então estou pesquisando e saí procurando métodos. E de tudo que eu encontrei, pelo menos até o momento, e para a faixa etária do meu filho, o que eu mais gostei foi o método de matemática de Singapura. E, bem, por que eu estaria habilitado a falar para vocês do método de matemática de Singapura? Quando eu conheci o método, eu realmente procurei saber, né, fiquei impressionado com os resultados de Singapura, então eu disparei e-mails, né, fiz vários contatos, mandei e-mail para o ministro de Educação de Singapura, mandei e-mail para pesquisadores de universidade, eu encontrei uma relação dos 20 melhores colégios de Singapura e mandei e-mail, mensagem para eles, perguntando como era o ensino de matemática lá no ensino fundamental. Mas principalmente eu fiz contato e acabei conhecendo o Dr. Banhar, que é provavelmente a maior referência do mundo do método de Singapura, e estou em contato com ele, sempre tirando dúvida, conversando. E numa das conversas, ele mesmo me incentivou a gravar esse vídeo aqui e disponibilizar para trazer informações sobre o método de Singapura. Então bem, vamos lá, vamos ao método. Como eu disse previamente, o método se baseia numa tríade ocidental. Então, o primeiro pilar que dá sustentação ao método é a teoria CPA, baseada na psicologia do Dr. Jeremy Brunner. CPA significa concreto, pictórico, abstrato, e nós estamos tratando de 3 estágios de aprendizado, iniciando-se pelo concreto e terminando no abstrato, com a intermediação do estágio pictórico. Vamos direto a um exemplo didático, para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, eu ensinei para o meu filho tem 5 anos, ele já compreende bem o conceito de frações, e eu ensinei para ele usando a teoria, e eu ensinei o conceito de frações para ele utilizando a teoria CPA. Então, bem, o objetivo é introduzir um conceito abstrato para a criança, então nós começamos com um elemento concreto, um objeto concreto. Então você pode, por exemplo, começar com uma folha de papel e contar uma historinha para o seu filho. Então você fala, filho, eu tenho uma folha de papel aqui nas minhas mãos e eu desejo dividi-la para 2 amiguinhos. Como eu posso fazer isso? Então a criança vai pegar a folha, vai pensar e vai fazer uma sugestão. Meu filho, no caso, ele sugeriu dobrá-la no meio assim e recortar. Eu falei, ótimo filho, então faça. Ele foi lá e recortou e apareceu com 2 metades. Eu estou aqui com as 2 metades.
Bem, filho, que legal. Então aqui se encerrou o estágio concreto. O estágio pictórico se inicia quando a gente pega e mostra para ele todas as possíveis formas de se fazer essa divisão. Então, por exemplo, ele poderia ter dobrado ela assim também, né? Então a gente mostra para ele todas essas possíveis representações. Então o estágio pictórico é aquele estágio em que um objeto concreto ele se torna uma figura. E por fim, uma vez assimilado o estágio concreto, assimilado o estágio pictórico, nós podemos introduzir o conceito abstrato. Então, a gente fala para ele, filho, aqui nós temos duas metades. A metade já é um termo abstrato em linguagem. E nós falamos para ele, uma metade em linguagem matemática se escreve dessa forma, através de uma fração. Também eu ensinei o conceito de fração assim para o meu filho e funcionou muito bem. O segundo pilar do método de matemática de Singapura é o conceito de compreensão relacional do professor Richard Skamp. O professor Richard Skamp ele defendia que as crianças aprendem matemática de duas formas. Através de uma forma instrumental, em que você diz para a criança como fazer, e através de uma forma relacional, em que você diz para a criança por que fazer. Você veja que nesse conceito de compreensão relacional há um fomento à oralidade. Se você tiver a oportunidade de assistir uma aula de matemática de Singapura, você vai observar que as crianças elas são incentivadas a falar o tempo todo. Isso vem do conceito de compreensão relacional. Então, bem, vamos ver como isso se dá na prática. Eu trouxe aqui também um exemplo, tá bom? Tá aqui. Suponhamos que você queira que o seu filho, né, algo em torno de 7 anos, calcule a área desse quadrado. Segundo o conceito instrumental, você pediria para ele calcular a área e você daria um método para ele. Você falaria, filho, você tem que multiplicar os lados. Então assim ele chegaria a uma resposta. Já segundo o conceito relacional, você envolveria a criança numa dinâmica. Isto é, bem, nós queremos que ela calcule essa área. O que nós podemos fazer? Por exemplo, nós sabemos que a face da unidade do material dourado ela tem 1 centímetro quadrado. Então a gente pode começar com uma experimentação. A gente pode pedir para o nosso filho, por exemplo, ver quantas unidades do material dourado vão caber aqui. E assim ele consegue chegar numa primeira estimativa da área. Tá? Então, bem, após isso, você pode também fazer outras atividades de recorte, etc. E, por fim, depois de ter ocorrido a experimentação, você pode sim apresentar a fórmula para ele e falar, veja filho, você também pode usar a multiplicação lado vezes lado, mas tenha sempre em mente que isso é mais uma forma de você resolver um exercício. Existem outras formas, o que importa é você dar um jeito de obter a área, seja construindo um modelo, estabelecendo um outro método de comparação. O terceiro pilar do ensino do método de matemática de Singapura é o conceito de variabilidade perceptiva e variabilidade matemática do matemático húngaro Zoltán Dienes. Zoltán Dienes ele ficou famoso porque ele utilizava jogos para ensinar a matemática para crianças. Inclusive, ele é o inventor dos blocos lógicos. O Zoltán Dienes ele afirmava que a criança, quando exposta a um conceito, ela deve ser desafiada a visualizar esse conceito em contextos distintos e com representações múltiplas. Eu sei que essa definição ela parece um pouco formal, mas eu trouxe aqui um exemplo para vocês, vai ficar facílimo de entender o que defendia o Zoltán Dienes. Então, bem, eu trouxe aqui 3 figurinhas, desculpa, elas estão aqui. E para entender o conceito de variabilidade perceptiva, eu trouxe para vocês um jogo, uma atividade. Então essa daqui é a famosa atividade do intruso, né? Nós mostraríamos essa imagem à criança e perguntaríamos a ele, no caso nosso filho, filho, quem aqui nessa imagem é o intruso? E ele, naturalmente, sem dificuldades, responderia que é esse. Ok, filho, legal. Então agora a gente introduz o conceito de variabilidade perceptiva. Então você veja, nós vamos apresentar à criança uma nova imagem, com os mesmos rostinhos. Entretanto, aqui existe um novo elemento de diferenciação. Então nós chamaríamos nosso filho e perguntaríamos, filho, e agora, quem é o intruso? Ele é incentivado a falar, incentivado a pensar, etc. Mas a resposta correta aqui seria, segundo critério do rosto é esse, e segundo critério da cor é esse. Bem, então, encerrada essa segunda etapa, a gente avança novamente na variabilidade perceptiva. Um novo elemento de diferenciação foi introduzido. E nós perguntaríamos, filho, e agora? Quem é o intruso?
Novamente ele seria incentivado a falar, mas a resposta correta seria: segundo rostinho, esse; segunda cor, esse; e segundo óculos, esse. Tá bom? Então, em síntese, é isso. Tá? É claro que há muito mais o que falar sobre o método de matemática de Singapura, como, por exemplo, o conceito de mastery, o conceito do ensino continuado, o conceito do number bonds, dentre vários outros. Eu posso, inclusive, trazer isso em futuros vídeos. Como eu também estou aplicando o método de matemática de Singapura ao meu filho, eu pretendo em breve trazer algumas dinâmicas aqui para mostrar para vocês como as coisas estão caminhando. Mas bem, para não alongar o vídeo, eu já vou encerrar por aqui. Eu agradeço muito a você que assistiu até agora. Se você gostou, por favor, dê um like, pode se inscrever no canal. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão para próximos vídeos, etc., pode deixar um comentário aí. Eu vou ler, tá bom? E é isso, pessoal. Foi muito legal. Só tenho a agradecer a você que ficou comigo até agora. Muito obrigado. Tchau, tchau.